A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que está preparado para ser a noiva pura do esposo Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quisera eu que suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Exaltado seja o Senhor, que com seu amor e com a sua graça nos abriu o caminho para a salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra desperte em ti o interesse pelas verdades de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não adianta apenas se converter, é preciso se converter de verdade. Não basta falar de Deus, é preciso primeiro conhecer a Deus, a Jesus, para então poder falar. De nada adianta possuir uma Bíblia e não a conhecer, ou ter a Bíblia debaixo do braço e não a ter no coração. Não é suficiente dizer que ama a Deus, é preciso amá-lo acima de tudo e de todos. Mas como podemos conhecer quem verdadeiramente ama a Deus? A palavra de Deus nos diz que aquele que conhece os seus mandamentos e os segue é o que ama a Deus e será amado por Ele. E é a quem Jesus irá se manifestar. Então, é importante conhecer as leis e mandamentos de Deus, mas isso não é tudo. É preciso seguir as ordens de Deus, coisa que nem todos os que são de Deus se dispõem a fazer.
Deus cuida de nós e a palavra de Deus nos previne a respeito dos falsos mestres, falsos pastores e enganadores que se proliferariam no fim dos tempos. Ora, nós já sabemos que estamos vivendo o final dos tempos. Mas quem conhece a Bíblia dificilmente será enganado. Foi justamente para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra, para que nós permaneçamos na sua verdade. Armadilhas e ciladas estão por toda parte. O inimigo está trabalhando permanentemente no recrutamento de pessoas para si. E o que podemos constatar é que ele está cada vez mais ganhando terreno, inclusive no meio do povo evangélico, como iremos demonstrar nesta mensagem. Deus é muito simples e ama a simplicidade. Jesus, mesmo sendo Deus, veio a este mundo como uma das pessoas mais simples da face da terra. E o evangelho que ele nos deixou é muito simples também. Tão simples que muitos não conseguem acreditar e se complicam quando tentam incrementar o que nos foi dito por Deus. Porque se afastam da simplicidade do Evangelho e, é claro, do próprio Evangelho e das verdades de Deus. O que estamos vendo hoje, e em parte iremos comentar, não é algo inédito, não é novidade, porque já ocorreu no passado, quando os israelitas complicaram tanto a lei de Moisés, acrescentando detalhes que não provinham de Deus, mas do homem, e a transformaram em algo impraticável, que ninguém conseguia cumprir. E essa interferência nas leis de Deus é algo muito preocupante e que vem se intensificando a cada dia, como aliás já estava previsto. E nós, mesmo com conhecimento de Deus e da sua palavra, ficamos perplexos vendo os irmãos cativos, perdidos, como ovelhas sem pastor, sendo conduzidos por um misto de desconhecimento e malícia. Meus irmãos, Deus é perfeito. Ele é completo e nos deixou uma missão muito simples. Não temos que estar inventando nada. Quando uma pessoa agrega algo ao que foi dito por Deus, está insinuando que Deus errou. Ou que essa pessoa é mais sábia ou mais justa do que o próprio Deus. Precisamos ter muito cuidado com o que nos propõem os homens e entender que não há lugar para a criatividade humana na palavra de Deus. O livro de Apocalipse se encerra com uma advertência e a maldição de Deus a quem acrescentar ou subtrair qualquer palavra daquilo que ele nos deixou por escrito. Compreendamos que Deus se refere a palavras e atos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O grande problema da Igreja de Cristo nos dias de hoje é a tendência de modernização. As pessoas estão cedendo espaço para o mundo dentro da casa de Deus. E com isso, a casa de Deus está cada vez mais distante de Deus. É evidente que algo está muito errado, porque nós, como embaixadores de Deus, deveríamos ser o exemplo de fidelidade a Ele. Nós sabemos que o mundo é que deveria nos imitar e não nós ao mundo. Se nós nos deixamos seduzir pelos valores do mundo, ou nos deixamos levar pelas pressões do inimigo e damos lugar à permissividade, nós estamos prestando um desserviço a Deus. Não estamos procedendo como servos e nem como filhos do Altíssimo, mas como reféns do maligno. O tempo passa, o mundo muda, mas Deus é o mesmo e não muda. E é justamente por isso que nós não somos consumidos pela ira de Deus. A nossa missão nesta vida é a de sermos sal e luz, e não a de sermos pisados pelo mundo. A casa de Deus precisa ser um lugar santo e inviolável. Precisa ser o nosso refúgio das pressões deste mundo dominado pelo mal. Precisa ser o lugar onde revigoramos as nossas forças para prosseguirmos com o cumprimento das nossas missões aqui na Terra. Mas a partir do instante em que o mundo e o inimigo invadem a casa de Deus e profanam a sua santidade, não existe mais refúgio, e tampouco a casa de Deus. Ela passa a ser a casa do mundo, de um mundo sem Deus. E o mais grave é que são os pastores que estão permitindo essa intromissão do mal na casa de Deus, seja para agradar aos fiéis, seja por medo de que as pessoas possam deixar a congregação,
ou por medo de perder a arrecadação. Mas é preciso confiar em Deus. Um pastor tem que ser um exemplo de fé. Jesus nos disse para não nos inquietarmos pelo amanhã, pelo que comeremos, pelo que beberemos ou pelo que vestiremos. E completou dizendo, para buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que o próprio Deus nos acrescente tudo isso que necessitamos. O Senhor conhece todas as nossas necessidades e Ele tem cuidado de nós. Então, precisamos ter muito claro a quem queremos agradar, se a nós mesmos, ao povo, ao inimigo ou a Deus. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor, que o único que requer de nós é o uso da fé nele. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, temos no versículo 1, o apóstolo falando àquele povo, preparando-os para o que ele iria dizer, apelando pela paciência dos fiéis daquela congregação, para que suportassem ainda um pouco mais a sua doutrina, que ele chamou de loucura. Mas Paulo não estava louco. Ao contrário, ele estava muito sóbrio e lúcido. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo nos revela que a palavra de Deus é loucura para os do mundo. Os que não creem na existência de um Deus poderoso, Criador e Salvador, e que não estão no caminho da salvação. Mas para nós, filhos fiéis e predestinados para a salvação, ela é o pleno poder de Deus. Mas por que razão Paulo a considerava uma loucura? É porque a palavra de Deus neutraliza todos os valores, usos e costumes desse mundo que jaz no maligno. As pessoas do mundo tendem sempre para o erro, para o pecado, porque estão sendo regidas pelo inimigo. Mas nós, que somos de Deus e temos conhecimento da vontade de Deus
e o Espírito Santo de Deus habitando nos nossos corações, nós nos rebelamos contra o mundo e seguimos ao nosso Deus, ao nosso Pai e Redentor. 2 de Coríntios 11, 1. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. 1 de Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nos versículos 2 e 3, Paulo esclarece a razão da sua preocupação com o povo da igreja de Coríntios. Ele esclarece que com a sua pregação, com a palavra da graça, que era a doutrina que ele havia recebido de Jesus e pregava, ele estava preparando aquele povo para ser apresentado diante de Jesus como uma virgem ao seu marido. Observem que a graça de Jesus tem poder para nos justificar e purificar, para sermos como uma virgem pronta para receber o seu esposo. Só a graça de Jesus faz isso. Mas ele temia que, da mesma forma como, com astúcia, a serpente havia enganado a Eva, eles fossem também enganados e tivessem os seus sentidos corrompidos e se afastassem da simplicidade que há em Cristo. Quando Paulo fala da simplicidade de Cristo, ele se refere de uma forma ampla a tudo o que está relacionado com Jesus e com o legado que ele nos deixou, com o seu exemplo de amor e as suas orientações, ou seja, com a simplicidade do seu evangelho. Jesus nasceu e viveu em simplicidade, em fidelidade ao Pai e em amor. E a palavra que ele nos deixou é extremamente simples. Ele requer que nós vivamos em espírito, pela fé, na doutrina que ele nos deu, que é a doutrina da sua graça. Ele quer que nós vivamos em amor e gratidão a ele por tudo o que ele fez por nós. Meus irmãos, é tão simples quanto isso. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Já no versículo 4, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo revela a razão do seu temor quando ele diz que se alguém for pregar a eles outro evangelho diferente do que ele pregava, isso geraria sofrimento para aquela população, para aquele povo. Essa colocação de Paulo
demonstra que existiam pessoas tentando convencer o povo de Coríntios da lei de Moisés, que já havia sido extinta por Jesus. E demonstra também que o novo tratado da graça de Jesus é uma doutrina simples e é a verdade do Evangelho. Enquanto que a doutrina da extinta lei de Moisés era complexa. E que o retorno deles à lei de Moisés causaria sofrimento. O perigo da pessoa tomar conhecimento da graça de Jesus e decair da graça é tão sério que em sua carta aos Gálatas, Paulo amaldiçoa a qualquer que tente desviar o povo da Galácia da graça e da verdade de Deus. 2 de Coríntios 11, 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você consegue imaginar sessões de umbanda em uma igreja evangélica dentro de um culto a Jesus? Pois bem, existem congregações que estão levando tambores para dentro da suposta casa de Deus e com batuques africanos, os mesmos usados em rituais espíritas de Umbanda e Candomblé, realizam os seus cultos. E as pessoas, todas vestidas de branco, vão recebendo espíritos de demônios. Sim, demônios. Porque o Espírito Santo de Deus não está em um lugar como esse. E rodam como peão, correm, gritam, caem no chão endemoniados, exatamente como acontece nas sessões espíritas. Meus irmãos, a que ponto nós chegamos? E chamam a isso de culto a Deus? Bem, é preciso saber qual é o Deus deles. Porque o Deus verdadeiro, o único, aquele que vive e que reina para todo sempre, não recebe essas coisas. E baile de carnaval infanto-juvenil dentro da igreja? Você acredita nisso? Pois bem, crianças e adolescentes fantasiados, alguns até de diabo, meninas com trajes sumários, dentro do templo, pulando e cantando músicas carnavalescas, se esbaldando para o maligno diante do Senhor.
E qual é o sentido disso? Uma vez eu vi um pastor dizendo: olha, eles querem carnaval, então é melhor fazermos aqui dentro do que eles irem lá fora para o mundo. Então, eles, para satisfazer aos anseios mundanos dos fiéis, trazem o mundo para dentro da casa de Deus. Pode ser que eles agradem as pessoas, mas será que isso agrada a Deus? Analisemos, irmãos, essa situação para não cairmos no mesmo erro. Se as pessoas querem carnaval, é porque estão sendo mal conduzidas. É porque, na verdade, não estão convertidas. É possível que estejam apenas convencidas. Quem morreu para o mundo com Cristo e ressuscitou para a vida eterna com Cristo é uma nova criatura. Não pode estar presa aos valores mundanos, porque vive para Jesus. Não pode querer carnaval. Tem que querer Jesus. Tem que querer a vida eterna. Não é possível que essas congregações estejam ensinando as verdades de Deus aos seus fiéis. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se essas pessoas continuam presas a valores do mundo, algo está muito mal com o ensinamento que elas recebem. Essas congregações se afastaram e muito da simplicidade do Evangelho. Na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo esclarece que Deus não se deixa escarnecer e que tudo o que plantarmos iremos colher. Atenção, pastores! E recomenda que façamos o bem a todos, principalmente aos da fé. Notem que a recomendação é para fazermos o bem. O bem é a vontade de Deus, ao invés da vontade dos irmãos. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Salmo 1, 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glórias ao nosso Deus. A nossa lei hoje, meus irmãos, diferentemente da época em que Davi escreveu esse salmo, tá? A nossa lei hoje é a graça de Jesus. É o nosso evangelho. Existem vídeos alarmantes na internet. Provavelmente você já viu algum. Inclusive dos episódios que acabamos de comentar. Existem cultos evangélicos oferecidos a qualquer coisa, menos a Jesus. Eu me recordo do que aconteceu há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, de pastores levando serpentes para o culto, para o altar da congregação, para a casa de Deus. Duas ocorrências ficaram muito conhecidas. Um deles levou uma serpente venenosa, e fazia o culto a Deus com a serpente enrolada no ombro e no pescoço. E ele pulava com a serpente e passava a serpente para as mãos das pessoas e sacudia a serpente e dizia assim para a cobra: você está aqui porque Deus quer que você esteja. E foi assim até que foi picado no pescoço. Numa demonstração que Deus não queria aquele animal naquele lugar. E enquanto ele sangrava, ele dizia: eu creio que o Deus Todo-Poderoso pode me curar. Mas Deus não o curou. Ele saiu amparado pelos fiéis, caiu e morreu. Foi recolhido pelo Senhor diante dos fiéis. Mas aí ficam as perguntas. Qual é o sentido de uma cobra no altar de Deus? O que tem uma serpente a ver com o culto a Jesus? Quando foi que Jesus se utilizou de uma cobra para orar? E o principal, meus irmãos, o mais importante de tudo isso é a pergunta: isso é evangelho? Isso não é o evangelho de Jesus. Está mais para um espetáculo de circo. E esse caso não é o único. Existem outros de pessoas que usaram a sua criatividade, ou melhor, que usaram a criatividade do inimigo, levaram cobras para o culto, se distanciaram da simplicidade do evangelho e foram picados e morreram. É claro que Deus não estava naqueles lugares, mas a justiça de Deus, sim. Essa está por toda parte. Deus não está em um lugar simplesmente porque tem uma placa dizendo igreja. Ele nunca está
onde não se cumpre com as suas leis e mandamentos? A palavra de Deus nos esclarece, depois que Eva e Adão foram tentados pela serpente, que não haverá amizade entre o homem e a serpente. Então, é uma questão de tempo. Ela vai atacar. Esse é um caso típico de lugar que fala de Deus, usa o nome de Deus, mas não segue a palavra de Deus. Então, não tem nem o sim, nem o amém do Senhor. E diante de uma cena como aquela, e havia crianças no local, como fica a cabeça dos fiéis? Como fica a fé daquele povo que de uma forma tão dura teve que descobrir que estava no lugar errado? Certamente aquelas pessoas estavam bem intencionadas, desejavam cultuar a Deus, mas logo descobriram que estavam sendo mal conduzidas. Se você, meu irmão, minha irmã, meus amados, está em uma congregação e entra um pastor portando uma serpente ou outro animal qualquer que seja, um cachorro, um papagaio, o que você faz? Eu recomendo que faça exatamente como eu. Eu me retiro do local. Se durante o culto é usada qualquer coisa além da simplicidade do Evangelho, é para roubar a atenção das pessoas e desviar o foco do culto. E o culto é e tem que ser sempre para Jesus. E nós não temos que usar animais ou qualquer outra coisa que não seja a nossa fé em Jesus. 2 de Coríntios 1:19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nem todas as aberrações evangélicas resultam em morte carnal, mas possivelmente algumas gerem sofrimento nesta vida e morte espiritual. Porque com Deus não se brinca. Mas entre os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que se distanciam da simplicidade do Evangelho, Deus disciplina, corrige e açoita. E o açoite pode chegar até mesmo a ser uma entrega a Satanás para a destruição da carne,
numa antecipação da morte física, de modo a evitar que a pessoa continue acumulando mais pecados. É o típico caso do pai amoroso castigando o filho que ama. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo nos relata uma passagem em que uma pessoa daquela congregação estava fornicando com a esposa do seu pai. E a recomendação dele foi justamente essa: entregar aquele membro da congregação a Satanás para a morte física, com o fim de poupá-lo no juízo final. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é ao ver alguém que abuse da mulher, seu pai. Estás ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo, em sua carta aos Romanos, nos recomenda que nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no nosso culto racional. Vamos entender bem o que isso significa? O primeiro que precisamos compreender é que Deus requer que nós, filhos, prestemos culto a Ele presencialmente, porque é em sacrifício vivo. Notem que pela internet não é regra, é exceção. E esse sacrifício precisa ser santo, de forma a agradar ao nosso Deus. Esse é o único sacrifício que o Senhor espera da nossa parte nos dias de hoje. Bem, para alguns pode ser sacrifício, mas para mim é um prazer, uma alegria, algo que me mantém em contagem regressiva durante toda a semana. Então, essa história de ficar em casa com preguiça, ou de dizer que ninguém precisa mais ir aos cultos, não é palavra de Deus, é palavra do inimigo.
Deus exigia que o povo de Israel viajasse para lhe prestar culto várias vezes por ano, cruzando o deserto e caminhos difíceis, e todos obedeciam. Hoje, temos todas as facilidades para adorar a Deus na congregação, e as pessoas reclamam, murmuram, e o fazem, quando o fazem, de má vontade. Alguns pensando na praia, outros no futebol, outros na novela, ou observando as vidas dos irmãos, para depois ir falar. O culto racional a que Paulo se referiu e que o Senhor espera que nós lhe prestemos não é um culto por obrigação, porque Deus mandou, ou feito de forma mecânica e automática. Tem que ser algo espontâneo. É a adoração sincera e consciente a Deus, com amor, com entendimento, com o coração voltado para o Senhor, em gratidão a Ele, pelo que Ele é, pelo seu amor e por todas as bênçãos recebidas. É o reconhecimento de tudo que Deus já fez e ainda irá fazer por nós. Deus sempre deu o melhor de si para nós. Nós precisamos dar o nosso melhor para Ele também. Adoremos ao Senhor, meus irmãos, em espírito e em verdade. E seremos achados por Ele, porque são esses os que o Senhor procura. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Infelizmente, meus irmãos, a Igreja de Jesus anda tomando caminhos diversos e adversos, cada vez mais se distanciando da simplicidade do Evangelho de Jesus e de Deus. Cenas deploráveis, como essas que comentamos aqui, são apenas a ponta do iceberg. E elas nos preocupam e envergonham o Evangelho. A idolatria invadiu a casa de Deus. A fé no sal grosso, no copo com água, na camisa suada e manchada, no vegetal, no óleo ungido, no santinho, entre outras coisas, e tomou o lugar da fé em Deus. E ultimamente até a política invadiu a casa de Deus, tomou o lugar de Jesus.
Jesus facilitou as nossas vidas, eliminou a pesada lei de Moisés e nos trouxe a sua graça descomplicada. Resumiu os mais de 600 mandamentos que haviam na lei em apenas 2. Demonstrou como deveria ser a nossa relação com Deus. Mas o homem gosta de complicar e insiste na lei de Moisés, na prática do judaísmo, nos seus jejuns, subidas aos montes, batismos nas águas, vigílias noturnas, sacrifícios carnais que Deus já não recebe mais depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. E com isso, eles negam toda a obra de Jesus. Deus não é burocrático para nada. E Jesus não usava qualquer tipo de artifício ou artefato para orar. Ele simplesmente falava diretamente com Deus. Então, nada disso que está ocorrendo atualmente tem a aprovação do Senhor, porque as ovelhas de Deus, que não têm o devido conhecimento de Deus, estão sendo mal conduzidas, estão sendo iludidas. Pensam que estão agradando a Deus, quando na verdade estão desafiando ao Todo-Poderoso, estão agradando ao inimigo. Não é sábio querer a salvação eterna, a vida eterna ao lado de Jesus, desobedecendo a Ele. Ao invés da salvação eterna, o mais provável é que essa pessoa venha a receber a ira do Senhor. Fuja disso, meu irmão, minha irmã. Se você deseja conhecer a verdade e a simplicidade do Evangelho, leia as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, onde se encontram os detalhes do novo tratado da graça, dado a nós por Jesus, através de Paulo. Mas antes, ore ao Senhor, peça que Ele lhe dê a revelação da sua graça, e você irá se maravilhar com a imensidão do amor do nosso Deus. Diga não para a idolatria, não para a lei de Moisés, não para o modismo e para toda espécie de invenção humana. Faça como nós, diga sim para a simplicidade do Evangelho de Cristo. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada, não toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Agora, quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será
um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descomplicando a tua vida e a tua relação com o Senhor. Amém.